Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 30 de dezembro de 2025, 8 horas, horário de Brasília. O Liaipole fica ali no sul da Ucrânia, na província de Zaporizhia, está se tornando, ou talvez até já tenha se tornado integralmente, mas não acredito isso pelos fatos que eu tenho ouvido, uma zona cinzenta com combates muito violentos, ou seja, os russos conseguiram entrar numa parte dessa cidade, essa cidade que na sua situação pré-guerra tinha 12 mil habitantes. Hoje tem bem menos, talvez não, aparentemente não tem ninguém lá dentro da cidade de civis. Eu quero convidar a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, convido todos a darem um like, convido a todos a compartilharem com suas redes sociais, ajudem o canal, façam ele crescer, assim vocês me ajudam, porque é muito importante o canal que traz a verdade. Peço a vocês que recomendem os vídeos e recomendem o canal. Muito obrigado. Façam seus comentários, muito bem-vindos. Bom, parece que a cidade de Uliápoli, onde pelo menos há um mês agora, mais recentemente, por causa das negociações, o ditador da Rússia, na imprensa de Moscou e na imprensa dirigida ao presidente americano Donald Trump, eles diziam que já estava totalmente dominada a cidade. Não estava e não está. Eu ainda acredito que poderá não estar, porque aconteceu meio semelhante em Kupiansk, que eles fizeram de conta, pegaram uma pequena parte da cidade e depois se arrependeram, foram expulsos. Inclusive vou falar sobre isso no último vídeo das 16 horas, convido vocês a assistirem. Mas então, olhar com isso, ela se começa a ter áreas, zona cinzenta, né? E com a intensificação dos combates justamente nessa região de Zaporizhia. Isso, inclusive, que deu essa informação é a própria Ucrânia, o Comando Sul, né, da região ali. E as forças ucranianas, segundo eles, continuam a ocupar posições em grande parte, da maior parte da cidade de Uliápole. Mas a defesa da cidade, ela está complicada, estão combates violentos, né? A situação com isso vai ficando difícil e eles esperam que eles estão trabalhando para reverter a situação. À medida que os intensos combates a transformam justamente nesse campo de batalha dentro da própria cidade, ou seja, são combates casa a casa, prédio a prédio, né, na edificação a edificação. Isso são coisas mais difíceis de serem feitas do que as que são feitas em campo aberto, como a maioria da Ucrânia, tem muitas estepes, né? Então, tem muitos combates sendo feitos assim, onde você identifica o inimigo de longe. Mas não, tudo bem, eles estão lá em parte da cidade, e isso é confirmado pelo Comando Operacional do Sul da Ucrânia. E ele mandou o porta-voz, Tenente-Coronel Vladislav Voloshin, ele descreveu os combates como intensos e contínuos, né? E ele disse que, então, nessa situação de combate casa a casa, não existe uma linha de frente clara, né? Então, na região onde os russos entraram, é um campo de batalha contínuo, segundo disse esse oficial, o Voloshin. A vantagem, o que a Rússia que ela conseguiu entrar, justamente por quê? Pela vantagem numérica dela. Numérica em número de tropas, apesar de serem tropas mal treinadas, ela conseguiu esse esforço. Eu já falo em outros vídeos que esse é o grande perigo. E eles estão atacando numa quantidade muito grande de militares, de soldados contra os soldados ucranianos. E eles começaram a se infiltrar nas casas na região. Em alguns casos, as tropas ucranianas e russas estão posicionadas na mesma rua, praticamente. Então há um combate naquela rua, e às vezes até numa casa, e na casa da frente já estão os russos. Os ucranianos estão numa casa e os russos estão em outra casa. É assim, ou seja, eles podem estar na cidade a 100 metros combatendo um no outro, ou daqui a pouco a 20 metros, né? Na distância de uma casa a outra, né? Então, essa é. E às vezes, até quando tem prédios, as tropas podem ocupar o mesmo prédio, né? Daqui a pouco parte do prédio e estão ali tentando uma tirar a outra tropa dali. Então, é um combate muito mais difícil do que um combate de linha de frente, sem dúvida nenhuma. A Ucrânia, normalmente, quando ela identifica num prédio ou numa casa, ela não vai correndo ocupar a casa ou o prédio. Ela manda drones destruírem a casa. E tem dado bons resultados que não tem baixas com isso a Ucrânia, normalmente os russos têm 100% de baixas, né? São poucos sobreviventes nesses casos. Segundo o tenente-coronel Voloshin, as forças ucranianas registram até 2 dezenas de confrontos por dia, né?
As tropas russas, nesse combate ali dentro, casa a casa, né? As tropas russas estão tentando ataques diretos, mas dependem cada vez mais de táticas de infiltração, entrando na retaguarda e tomando prédios. Os que ela consegue, não são todos que ela consegue. É exatamente assim que os russos estão tentando tomar Uliápole agora, uma vez que é extremamente difícil, daí é mais difícil expulsá-los, assim, é extremamente difícil, minha dedução, mas eu acho que é mais difícil, né? Impossível não é, mais difícil expulsá-los. Eu acho, na minha avaliação, o combate dentro de cidade é muito mais difícil mesmo, né? Como já disse para vocês anteriormente. O Voloshin ainda acrescentou que as forças russas estão tentando cortar rotas logísticas vindo da direção de Pokrovsk. Não conseguiram, mas eles estão se dirigindo a essas rotas porque ele tem uma ligação. Pokrovsk é que manda a logística para Uliápole. E inclusive avançando pelo norte. Eles estão tentando chegar ao norte e engrossar todo o norte que tiver, para daí partir para Pokrovsk, seja de Mirnohrad, seja de Dobropil, seja mais embaixo do sul ali, eles querem avançar para lá, querem fazer uma massa grande de tropas unindo tudo, né? E eles estão tentando avançar em direção a Varvaika, Dobropil e Purluki, que são localidades situadas ao longo da rota da onde vêm os suprimentos, que é de Pokrovsk, enquanto a Ucrânia faz essa distribuição de unidades para as unidades adicionais de outros setores da frente. Apesar de perdas pesadas, você veja, está saindo um preço muito alto. Segundo a informação desse coronel Voloshin, em torno de 300 soldados e cerca de que eles estão perdendo por dia, ali nessa região para fazer isso. E as forças russas continuam a intensificar as operações. É muita gente, o preço é muito caro para essa cidade, né? E eles estão, na realidade, acho que é um desespero do ditador da Rússia e do alto comando da máfia do Kremlin e do alto comando militar, porque eles não tinham avançado. Você vê como é que eles ficaram esses 2 anos aí, né? E em Pokrovsk, estavam muito micho aqui também no sul, e agora eles disseram, vamos que vamos, porque vai estar tendo uma negociação, vai chegar um ponto que nós vamos ter que aceitar alguma coisa, e nós não vamos sair da onde nós estamos. Nós temos que conseguir o que nós puder. Mas então, a munição deles, o que é? É humana. Eles mandam os soldados deles para morrer a qualquer preço. Então, isso é muito cruel, muito, muito cruel. E em 27 de dezembro, o Estado-Maior da Ucrânia, inclusive, já tinha negado que a cidade tinha sido capturada, né? Eles não estavam também dentro nesses combates. Você vê como a situação evoluiu muito rápido. E agora eles já estão com um número maior, né? Mas a Ucrânia ainda disse, não, e de fato, né? O controle da cidade de Uliápole é a Ucrânia. Ainda não nos retiramos e não pretendemos nos retirar. Então, os combates, eles são marcados, inclusive por crimes de guerra estão acontecendo aí, né? Em 27 de novembro, pelo menos 5 prisioneiros de guerra ucranianos, eles executaram ali durante os combates, né? Eles prenderam numa parte onde eles passaram a controlar rapidamente, eles estavam em número maior, desarmaram os ucranianos e liquidaram os 5 ucranianos. Mandaram eles deitar no chão e atiraram pelas costas neles com rajadas dos fuzis automáticos. A Rússia é muito bandida, a Rússia é muito perigosa, sem dúvida nenhuma, né? É uma coisa muito difícil, muito complicada, né? Não é fácil. E essa violência chega a ser uma violência gratuita. Eles não vão chegar a lugar nenhum, né? Pode ser que até que tome a cidade, mas isso vai ter um preço e vai ter volta, sem dúvida nenhuma. E a Ucrânia está investigando também essas 5 mortes de Uliápole. Obrigado a vocês que assistiram ao vídeo. Aqui é o canal da Verdade. Inscrevam-se. Aqui você só vê a verdade. Dê um like e indique o vídeo para a sua audiência de rede social. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.